Fala pessoal, estamos começando mais um VersaCast, um podcast do Versa Pré-Vestibulares. Continuando a nossa saga de análise de obras do PAS 3, seguimos na temática matemática. E o convidado é o professor Cícero. Bem-vindo, Cícero, mais uma vez ao nosso VersaCast. Muito obrigado pelo convite. Vamos analisar mais uma obra, né? Mais uma obra do canal Tem Ciência, do Daniel Nunes. E que dessa vez ele vai falar sobre o algoritmo do Google. PageRank. PageRank e o conceito de relevância. Um conceito que a gente ouviu falar mais nos últimos tempos, mas que nasceu há um bom tempo atrás. Tem mais de 20 anos que o pessoal está tentando matematizar. Hoje em dia a gente daí, entende né? melhor isso, né? Hoje a gente entende melhor. As pessoas vendem, ganham dinheiro com relevância. Né? Mas esse conceito ele já estava na internet há um bom tempo, tentando mostrar para as pessoas o que era o melhor conteúdo. A ideia de relevância é essa, né? É você tentar elencar o conteúdo por qualidade. De acordo e como com estabelecer essa qualidade, né? Isso aí molda a internet atualmente, né? Os conceitos de relevância e que vão ser matematizados nos tais algoritmos, né? Que as pessoas tanto citam, algoritmo do YouTube, algoritmo do Instagram, algoritmo... A gente está mergulhado nisso sem entender, né? Sem entender. E imagina o quanto isso é relevante num site de anúncio. Sim. Um Mercado Livre da vida, um OLX, esses sites que as pessoas vendem. Se o seu anúncio aparece nas primeiras páginas, ele provavelmente vai ser mais acessado. As pessoas não vão para a terceira, quarta, quinta página. Na maioria das vezes, elas vão ficar restritas ali à primeira página, aos primeiros tópicos. E daí criou-se também os patrocinados, né? Para você furar a fila da relevância. Tudo isso tem a ver com esse conceito do PageRank e do algoritmo de relevância do Google. Que, então, meio que inspirou os outros algoritmos de relevância que estamos mergulhados hoje, né? Exatamente. Ele vai abordar isso no vídeo, né? Ele mostra alguns buscadores antigos e tal. Eu confesso que a gente tem que dar uma entrada nesse assunto, porque o nosso estudante não é da década de 90, né? É verdade, né? Eu usei o KD, que ele cita... Eu confesso que do KD eu não lembrava, mas de todos os outros que ele citou eu lembrava. Eu usei o KD, então assim, a gente tinha vários outros sites que falavam sobre páginas na internet, porque isso também é uma coisa muito legal, né? A internet, ela nasce da maneira como a gente conhece, né? A internet mais parecida com o que a gente conhece, ela nasce para servir a física. E ela nasce... Ok. Não acompanhei isso, não. A internet nasce do protocolo www, né, que a gente usa hoje. www é uma sigla que as pessoas... Acho que talvez os jovens nem usem tanto mais. Eu não sei se eles digitam endereços e tal. Encurtado. Isso, mas isso daí nasce no final dos anos 80, começo dos anos 90, com um problema sensacional da física de partículas, em que lá na Europa, hoje é o grande LHC, né, o grande acelerador de partículas da Europa. Imagine, ele já existia, ele ainda não era o LHC, ele era um outro acelerador de partículas, mas os laboratórios já existiam, os estudos de física nuclear já existiam, e vários países colocavam dinheiro tal qual é hoje. A maioria da Europa, mas de alguns outros lugares do mundo também. Então vamos lá, você tem um super experimento de física, que gera quantidades de dados imensas e você está no final dos anos 80. Como é que você leva os dados do experimento para outro país? Uma burocracia. Você enfia num disquete. Num disquete que não armazena nada de capacidade. 1.44 megabytes. Megabytes, é importante de fato isso. Um disquete inteiro, era mal dá uma foto. Desse tamanho, assim. Era o pequenininho, né? Era aquele... mais ou menos assim. O grandão era pior. Isso é história da computação. Se você é Gen Z mesmo e não sabe o que é um disquete, ele é literalmente o símbolozinho de salvar. Isso, o símbolo de salvar é um disquete. Exatamente. Ele vem dali. Esse símbolo de salvar, ele é o disquete. Porque o disquete era onde você armazenava as coisas antes do pendrive. Então você gravava disquetes, gravava outras mídias físicas e mandava pelo correio. Era uma coisa bem arcaica com o que a gente tem hoje. O Tim Berners-Lee,
que é o cara que vai ter, ele é físico, ele está dentro do CERN, né, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Ele fala, e se a gente ligar os computadores em rede, criando um protocolo Caraca, único que legal! e aí, Foi daí que foi surgiu. daí que surgiu. Aí ele vai espalhar os dados dos experimentos via conexão telefônica. Que era a internet de Que era a escada. internet de escada, né? E aí ele vai criar um protocolo de comunicação entre os computadores, que é de onde surge a internet. Então você vai ter vários computadores ligados Que se comunicam. e aí vai criar o tal dos hipertextos, os links, né? Os links nascem daí, você clicava num... Porque basicamente as pessoas talvez não entendam, mas uma página na internet é um texto. Com fotos. Só que ele é clicável. Então você clica em algumas palavras. E você abre aquele texto. Você abre um outro texto. É por isso que chama link. É de ligação entre textos, né? A gente perde... E por isso que o símbolo é um elo, né? Por isso o que símbolo de link é um elo. Isso. E aí, a internet nasce desse contexto, só que você começa... Aí você avança aí 10 anos de pessoas falando, eita, essa ideia é legal. Sai da ciência, começa a entrar um pouco de comércio, começa a entrar curiosidade, jogos. Então você começa a ter As diversas... pessoas começam a usar essa rede para fora desse propósito. Eles usam esse protocolo de comunicação entre computadores e essa coisa vai dando certo. Imagine isso 10 anos depois. A internet começa a ficar um pouco selvagem. Porque você começa a ficar perdido. Porque você começa a ter milhares, talvez milhões de páginas da internet que você não conhece. E como é que você acessava uma página? Você tinha que conhecer. Você tinha que saber o endereço. Você tinha que saber o endereço, você tinha que saber digitar o endereço dela inteiro. Ou você tinha que ter algum link que chegava até ela. E daí surgem os buscadores. Porque legal. Você vem falar, pô, eu quero saber... Eu quero esse link aqui, me mostra. Eu quero saber quem tá falando sobre culinária. Sei lá. Ou eu quero saber quem tá falando sobre um determinado jogo. Né? E aí você começa a ter a ideia dos buscadores. Que aí é de onde vai nascer o Google mais um tempo depois, porque os primeiros buscadores, eles não tinham a eficiência que o Google apresentou. O Google tomou o mercado de buscadores, não foi por nenhuma artimanha financeira, não foi que ele comprou nem nada, ele era simplesmente o melhor buscador disparado. Ele conseguiu tomar o mercado e na qualidade. Eu estava lá, eu estou falando isso porque eu estava lá. Os outros buscadores eram sofríveis em relação ao Google, porque as pessoas começaram a entender como eles funcionavam. Isso acontece até hoje. E aí começaram a burlar de certa a maneira... forma. Quando você entra em alguns sites de anúncio, de venda, você digita, sei lá, o nome de um carro que você quer comprar. E aí aparece outro carro. Aí quando você entra no anúncio, ele fala, não é esse carro, não é esse carro. O cara cria dentro do texto do anúncio um artifício para o anúncio se tornar relevante dentro do classificado. Só que ele não é o que você quer. Porque aquele algoritmo de ranqueamento é ruim. E isso era a internet no final dos anos 90, começo dos anos 2000. O ranqueamento funcionava muito por palavras-chave, né? Palavra-chave, então repetição de palavra-chave e coisas do tipo. Ou aí depois eles começaram a refinar, porque no começo era selvagem mesmo. Então era assim, a repetição da mesma palavra. Então tinha páginas que eram especializadas em ter milhões de palavras iguais. E elas eram as mais relevantes. Socorro. E... Isso não faz sentido nenhum pra gente hoje. Pra hoje não faz sentido nenhum. Porque fomos mimados já com o PageRank. Com o PageRank. E aí no vídeo ele vai ensinar como é que o PageRank funciona, né? Não basta você ter o termo que você está procurando. Você tem que ter relevância. A forma que o PageRank usa a relevância é importante entender para que você entenda o que está sendo feito, né? O PageRank cria a relevância da internet. A ideia de relevância já existe na nossa vida, óbvio, né? Mas como usá-la na internet... Agora, como fazer um computador entender o que é relevância? Cara, isso é... É isso que o algoritmo do PageRank faz. Né? E ele vai trazer para isso o conceito de probabilidade. Por isso é uma obra de matemática. Porque você vai ter que ensinar para o computador a fazer uma conta e aí, a partir do valor dessa conta, você vai dizer, esse cara é bom. Esse é mais ou menos. Esse é mais ou menos para ruim. Esse é ruim. E aí você vai colocando os piores no final da fila. Né? Nos Googles, nos ossos do Google. Nos ossos do Google. E, aliás, Google, para quem não sabe, é um nome que deriva de um número, né? Google vem de um número matemático, um termo matemático chamado Google.
que é um termo informal da matemática para 10 elevado a 100, que é um número estonteante. Nossa, só um... Aí eles mexeram e chama Google, né? Acho Deram uma talvez leve seja mais modificada. comercial, não sei, mas deriva dessa ideia matemática chamada Cara, Google. e hoje em dia Google é um verbo, né? Uhum. Google it. E é engraçado Ninguém que fala Bing it. Não. Não, é o Google que pegou. E aí, em termos de como ele criou o PageRank, ele teve todo a vantagem de sair na frente usando essa tecnologia que foi desenvolvida pelos dois criadores do Google, né? O Larry Page e o Sergey Brin, que até hoje, eu acho que um deles já saiu da direção do Google, o outro continua, não sei, alguma coisa desse tipo. Os dois são multibilionários. E no vídeo ele até cita, né, que o algoritmo não pertence ao Google. Que pertence à foi criado na universidade, Universidade de Isso, Stanford. é um modelo americano de que o que você cria dentro da universidade, em parte, é da universidade e não é seu e tal. E se você mas viu ela The vendeu, Big Bang né? Theory, Ela você vendeu entende. bem barato, né? Isso daí. Assim, em termos atuais, ela vendeu bem barato. Ela vendeu, em termos porque virou o Google, né? ela vendeu, acho que por $300 milhões. Que, pô, Que é nada. É bastante dinheiro. Hoje. Não vou dizer que $300 milhões E a gente é tá pouco. falando de anos 2000, né? Anos 2000. Então, assim, eram 300 milhões mais 300 milhões do que hoje, por termos inflacionários, mas em termos do que o Google vale hoje, é irrisório. Mas, assim, ela preferiu garantir, né? É melhor ter 300 milhões na minha mão do que apostar num futuro que eu não sei. Ainda mais em contexto de bolha, estouro da bolha da internet. Acho que a juventude talvez nem saiba disso. Nem saiba. A juventude nasceu na internet. Isso é muito importante na contextualização dessa obra, entender que essa obra volta em uma época que não é de vocês. E que vocês precisam entender isso. E que precisam entender que existiu essa era da internet em que não havia internet sólida para todos. Que não éramos mergulhados na internet. E que existia uma vida sem Google, né? Você tinha que ir até a internet. Isso já muda tudo. Isso muda tudo. Então, tudo. Você tinha que ir até uma janela de conexão à internet. A internet não chegava em você. Você não tinha internet no bolso. Isso é uma realidade. Você não tinha internet amarrada no recente. pulso, né? Que é o que a geração atual tem. Internet no bolso, internet amarrada no pulso. Agora tem até óculos, né? Então, assim, não é disso que ele tá falando nesse momento, né? Esse é um momento em que você tem que ir até o computador que se conecta à internet, porque nem todo computador conectava. Então, é de uma outra era mesmo. A função do computador não era se conectar na internet. Exatamente. Então, essa conexão é importante. E agora, do ponto de vista matemático, fica evidente que pautas chaves, probabilidade. Ele vai falar de matriz, ele vai falar ele deu uma citada em matriz muito rapidinha. Mas que é importante, porque é conteúdo do acaba não sendo tão relevante, não é tanto, mas assim, ele vai falar, eu acho que o conceito chave ali vai ser a ideia de probabilidade. Eu acho que porque se aparece, né? Se aparece na prova, do vídeo. Eu ia apostar que seria na área de probabilidade, porque é um conceito refinado e é um conceito que o computador não entende, mas ele entende um número. Então, se ele vai lá falar de PageRank, e o seu PageRank deu 0,15, e o dessa caneca deu 0,10, o seu PageRank é maior, acabou. Então, o computador entende muito bem a linguagem de números maiores, números menores. E como chegar neles é a graça. Chegar neles é a graça de como você vai resolver esse algoritmo. E ele mostra a relevância do PageRank fora da internet, né? No vídeo ele cita 2 casos que eu acho sensacionais, que é o caso do Game of Thrones. Cara, e o da Copa também. Não, isso é muito doido. Você precisa entender o PageRank e aí a exemplificação ajuda muito, né? A gente espera que você tenha assistido Game of Thrones ou pelo menos saiba do que se trata e da complexidade da série. Só não é pior que Dark, né? Isso. E aí, por que a complexidade da série? Porque é um emaranhado de personagens. Isso. Que lembra a internet, né? Que é um emaranhado de páginas acessíveis. Isso. E aí ele usa o PageRank em um livro. Cara, muito legal. E você consegue fazer previsões muito razoáveis do que está acontecendo. E acertou a relevância dos personagens no final da série. Bastante relevância. Então, isso daí é muito legal. Porque você começa a qualificar essa relevância. Agora, o da Copa me pegou. O da Copa eu achei incrível.
usar o PageRank para ranquear os jogadores de maior relevância para, a partir disso, deduzir. E, assim, é claro que existem ali pequenos ajustes, que ele não vai entrar nisso daí. Isso aí, no final das contas, acaba tangenciando as ideias atuais de inteligência artificial. Legal. Que você tem lá os tais neurônios artificiais e a comunicação entre eles... Aquela rede lembra muito uma rede neuronal. Então, e aí, quando a gente vai falar dos modelos de IA, você fala de pesos diferentes para conexões diferentes. Que no final acaba linkando pouco com essa ideia de relevância. Então, o algoritmo do PageRank, ele não só mexeu com a internet, ele meio que reescreveu o mundo como a gente vive. Ele influenciou tudo a partir dele. A turma que trabalha com IA... E custou 300 IA, milhões. Não, valeu 300. Valeu, não custou. Eu não sei quem é o dono atual dele, mas alguém é dono dessa ideia. Ele já sofreu várias modificações, com certeza. E como tudo na internet, ele vai sendo melhorado e atualizado, né? Mas ele continua sendo a base de algoritmos que a gente tem hoje. E ele, no final das contas, é um algoritmo de probabilidades e sistemas lineares. Então, ele usa algoritmos de probabilidade, dá pesos diferentes para determinadas conexões. Ele vai ver quem tem mais conexões, mas ele também vai medir a qualidade dessa conexão. E ele vai, a partir da resolução de um sistema de equações, chegar num valor de relevância para cada objeto de um sistema, que é sensacional. E olha, o exemplinho assim, que nem Raul, eu tava segurando isso, tinha 1 minuto. Mas eu simplesmente não... Chegou uma hora que foi inevitável. Eu até tomei água. Você pode olhar, no último minuto eu tomei água umas 3 vezes. E não vai melhorar. Vai, vou sofrer até o final. Desculpa, Raul. Calma que eu tô voltando ao raciocínio. Lembrei. Então lembra aí, vai. E o exemplo que ele dá no vídeo tem muito cara de prova, né? Porque é um exemplo simplificado de 4 sites, 4 links acessíveis, que é uma conta executável em prova. Em tempo hábil de uma prova. Então, assim, vale a pena um estudo refinado. Desses cálculos que foram mostrados no vídeo. Se você quiser... E assim, vale como exercício, né? Você entender a ideia de probabilidade. Ele fala de links igualmente prováveis, o que não precisa ser no mundo real. Você pode ter links de probabilidades diferentes. Então, a prova pode trazer, por exemplo, ao invés de 4 sites, 3. Mas os links com probabilidades diferentes. E pedir um... Aí ele vai te relembrar no texto, provavelmente, a ideia de ranqueamento e vai pedir para você valor. Agora, é óbvio que se você estudou a obra com a devida profundidade, você vai sair na frente. Muito na frente. Né? Até você entender essa ideia a partir de 5, 6 linhas no meio de uma prova e você já chegar lá. A história é outra. Não tem como comparar. E fora como é sensacional você ter essa cultura a mais. Não, e assim, eu preciso fazer um destaque para além da matemática, que é o cerne da obra, para a questão sociológica, né? Claro. Porque aqui a gente está falando de um tempo em que a internet não era os moldes da vida e hoje é. E por causa do PageRank, por uma grande influência do PageRank e por desdobramentos a partir dessa criação. Então, a gente está falando de tempos em que a gente está mergulhado nas redes. E aí a gente fala de inteligência artificial, a gente desdobra para temas muito importantes sociológicos. E quantas loucuras não foram feitas para a relevância ser obtida? Quantas vezes você viu na internet pessoas fazendo coisas inimagináveis para obter relevância? E hoje a gente vê muito isso com as trends, né? Isso, trends, a tentativa de virar trends. E tal, e aquelas coisas todas. Então, assim, isso no final vem de uma tentativa de manipular o algoritmo do PageRank, que é para você tentar ter mais cliques, mais likes. O clique, o like, o gostei, são maneiras de você ir medindo a relevância de um link ou de um ponto, de uma página. E entenda que publicações são links, né? Sim. Cada publicação é um link. Cada vez que você clica, seja com o dedo no seu smartphone, seja com o mouse, isso é um link. Você está executando um link. E aí você está atribuindo relevância a. É por isso que todos os criadores de conteúdo pedem um like, pedem para compartilhar. Tudo isso é uma maneira de ir mudando o peso de probabilidade que ele atribui no PageRank.
Então, agora que você entendeu isso, curta o VersaCast. Compartilha, segue o Versa. Aumente a nossa relevância. Isso nos ajuda a alcançar mais estudantes. Então, Cícero, encerramos mais uma análise. Muito obrigada por essa profundidade aí de mais um vídeo matemático. São densos, são difíceis, né? Da gente compreender. E que muitas vezes trazem conceitos que a gente não entende a profundidade e o quão aplicável eles são, né? Os meninos acabam estudando probabilidade e resolução de sistemas lineares. Mas não entendem onde é que isso se Mas encaixa. eles acham que aquilo é simplesmente um porre de ser feito. E se você Olha faz a utilidade disso. só para ver acontecer, é um porre mesmo. Aham. Mas tá, para os caras do Google valeu bilhões. Mas e para a humanidade? Remodelou a maneira como a gente vive. Remodelou tudo. Então, e a gente tá falando só de um uso da probabilidade, que foi o PageRank. Que foi o PageRank, associado com alguns outros conceitos matemáticos, mas que no final, bem, a obra mostra muito bem, né, o quanto isso daí é relevante para nossa vida. Né? Exatamente. Fica esse trocadilho. Bom, encerramos mais um episódio, pessoal. Esperamos ter ajudado vocês nos estudos e até o próximo episódio. Até mais. Um abraço.